Boa tarde a todos. Somos alunos da Universidade de Brasília e hoje vamos apresentar o nosso trabalho sobre teste de performance e intolerância a falhas no Kubernetes, abordando também uma visão geral sobre Cloud Native. Nosso grupo é composto por mim, Gustavo Martins Ribeiro, pelo Hugo Rocha de Moura, pelo Eric Levi Barbosa dos Santos, pelo Lourenço de Lima Alves dos Santos e pelo Nicolas Roberto de Queiroz. O objetivo do nosso estudo foi testar como o Kubernetes se comporta em diferentes cenários de cargas e falhas, avaliando sua escalabilidade, resiliência e eficiência. Durante essa apresentação, vamos explorar e configurar o nosso cluster Kubernetes, os testes realizados e os principais aprendizados sobre essa tecnologia essencial para arquiteturas distribuídas. Antes de entrarmos nos detalhes dos testes e da nossa implementação, vamos entender primeiro o que é o Kubernetes e por que ele é tão importante na computação moderna. O Kubernetes é uma plataforma open source usada para orquestração de containers, desenvolvida inicialmente pela Google e hoje mantida pela CNCF, a Cloud Native Computer Foundation. Mas o que significa orquestração de containers? Inicialmente, que temos centenas ou até milhares de containers rodando em diferentes máquinas. Gerenciar isso manualmente seria extremamente complexo, e o Kubernetes automatiza essa gestão, garantindo que os containers rodem de forma distribuída, e se um container falhar, outro seja iniciado automaticamente. Também faz com que a carga seja balanceada entre os servidores disponíveis, e se a demanda aumentar, novos containers podem ser criados automaticamente. Isso tudo torna o Kubernetes uma tecnologia essencial para empresas que precisam rodar aplicações altamente disponíveis e escaláveis, como serviços de streaming, e-commerce e Big Data. Um bom exemplo disso são empresas como a Netflix, Google, a própria Spotify, e todas elas utilizam o Kubernetes para garantir que os seus serviços nunca fiquem disponíveis, mesmo com milhões de usuários simultâneos. Agora que entendemos a importância do Kubernetes, vamos explorar seus principais componentes e como eles trabalham juntos para manter o funcionamento do cluster. O Kubernetes ele é formado por dois grupos principais de componentes. O primeiro grupo é o plano de controle, ou Control Plane, que gerencia todo o cluster. Nele, tem a API Serve, que é o ponto de entrada para qualquer comando do Kubernetes. Tudo passa por ele na prática. Também tem o Control Manager, que mantém o estado desejado do cluster, garantindo que os serviços rodem corretamente. Também tem o etcd, que funciona como um banco de dados distribuído, armazenando todas as configurações do cluster. Por fim, o Scheduler, que ele é responsável por alocar os containers nos nodes disponíveis, distribuindo a carga e o trabalho. O outro grupo é os nós, ou nodes, que executam os containers. Tem o kubelet, que é um agente que roda em cada nó e se comunica com um plano de controle. Tem um kubeproxy, que mantém a comunicação de rede entre os serviços. Com esses componentes, o Kubernetes pode gerenciar a aplicação distribuída de maneira mais eficiente. E isso garante a escalabilidade e a alta disponibilidade. Agora que conhecemos os fundamentos do Kubernetes, vamos falar sobre o nosso projeto, como configuramos o cluster e quais foram os desafios enfrentados. Nosso estudo teve como principal objetivo avaliar a performance e a tolerância a falhas do Kubernetes, tanto isoladamente quanto em conjunto com outras tecnologias. Montamos um cluster Kubernetes composto por um nó mestre, que gerencia todo o cluster, e dois nós workers, onde os containers são executados. Para analisar o desempenho do Kubernetes, realizamos testes em três cenários distintos. O primeiro deles é o Kubernetes isolado, onde executamos a aplicação em diferentes nós pods. O segundo é o Kubernetes com a parte Spark, para verificar a execução da aplicação distribuída de Big Data. E o terceiro é o Kubernetes com MPI e OpenMP, para avaliar aplicações paralelas de alto desempenho. O que a gente queria responder com esse estudo? Na prática, como o Kubernetes lida com falhas inesperadas e qual é o impacto do escalonamento automático na performance dele, assim como ele realmente melhora o desempenho da aplicação distribuída, Entender como a estrutura do cluster Kubernetes, vamos entender como estruturamos o nosso cluster Kubernetes para realizar os testes. A arquitetura geral do cluster, a gente pode ver o diagrama do cluster Kubernetes que montamos. A nossa estrutura foi composta por dois planos de controle, Control Planes 1 e 2, que garantem a gestão do cluster e atuam em alta disponibilidade. Na prática, caso um falhe, o outro assume automaticamente. Tem-se também dois nós works, que são responsáveis por executar os containers e processar as cargas de trabalho. Tem um switch que conecta todas as máquinas do cluster e permite a comunicação eficiente entre eles. E a pod network,
com o endereço 172.20.00.16, que é a rede interna para comunicação entre os pods. Essa configuração nos permitiu testar diferentes cenários, como a falha de um nó, aumento da carga de restrições e escalonamento de containers. Com isso, com essa infraestrutura configurada, a gente consegue avaliar o comportamento do Kubernetes em diferentes situações de carga e falha. E os principais aprendizados sobre isso é que o Kubernetes se mostrou altamente resiliente quando um nó falhou e os pods foram automaticamente ser alocados para outro. E o escalonamento automático melhorou o desempenho, mas apenas até certo ponto, adicionando mais pods sem aumentar o recurso disponível e não resultou em ganhos significativos, né? E a interação com o Spark MPI apresentou desafios, que acabou exigindo ajustes na configuração para maximizar o desempenho. Olá, eu sou o Hugo. Eu vou apresentar aqui a parte da arquitetura dos testes. Primeiramente, nós montamos os testes, eles são iguais, dado a diferença, tendo algumas diferenças apenas na parte de processamento. Em primeiro lugar, aqui uma figura em que a gente consegue mostrar cada pod desse aqui é um teste diferente. Só que como é que funciona a arquitetura? Os clientes, eles enviam por requisição HTTP, via HTTP POST, um arquivo com um grande número de palavras TXT. Ele envia para o Load Balance Service, né? Quando estamos aqui no teste 1, são escalonados vários pods, que eles vão receber do load balance a requisição HTTP e vão devolver o word count em formato JSON para o cliente. Isso aqui eu posso escalonar até o limite que o servidor aguentar. Já no teste 2, a arquitetura é a seguinte: vai ser enviado o mesmo arquivo, só que ao invés dos pods fazerem o processamento direto dentro deles, eles vão enviar para o Spark Master, que vai fazer a divisão para o Spark Worker, vai enviar para os workers dele, para fazer o processamento do arquivo e vai devolver para os pods, né? Cada pod que chamar, vai devolver a contagem de palavras. E o API Server vai devolver um JSON que junta todo o processamento do Spark e envia para o cliente novamente, fazendo o mesmo caminho do primeiro teste. Já no terceiro teste, é utilizado o OMP-MPI, o OpenMP-MPI. O que ele faz? Ele basicamente vai também fazer a contagem de palavras, só que utilizando o MPI, ele vai dividir em vários processos que vão ser criados também dentro dos pods e vai retornar também um arquivo JSON. Agora, vou passar para o Lorenzo, que ele vai falar um pouco sobre os resultados do teste 1. Bom, olá, meu nome é Lorenzo e falando rapidamente sobre o teste 1 de carga e de alta disponibilidade. O teste 1, ele é basicamente a ideia de você conseguir simular uma tarefa sendo executada numa API Flask e escalonado usando o Kubernetes e a gente fazendo os testes do que acontece em casos de falha, tanto no conceito dos planos de controle quanto com a ideia dos workers. A gente também é importante estabelecer que a gente decidimos usar uma, uma aplicação de word count que vai ter um arquivo de grande porte que vai ser recebido por aquele HTTP post que o Hugo falou anteriormente, e aí vai ter uma resposta de um JSON que vai ser o número de vezes que cada palavra que ele encontrou foi contada. Para fazer isso, então, pode passar o slide. A gente teve simulações. A gente teve dois casos diferentes de simulações. Primeiramente, nós fizemos simulações onde um cliente simulava requisições e quando nós tínhamos dois clientes. Depois, nós fizemos
a ideia de que, e nesses dois casos, onde acontece a queda de uma máquina. Duas coisas importantes de se destacar o que nós conseguimos ver nas nossas medições foi isso que nós temos nas tabelas ao lado. Essas tabelas ao lado são as tabelas que a gente tem para medição de tempo que demora de resposta das requisições quando a gente tem um número de pods nas duas máquinas, quando a gente tem 1 e 2 clientes. Importante de se destacar aqui, essas duas tabelas se referem numa situação única, que é a situação da falha. Por que que ela é única? Se você reparar para ver, quando chega em 7 pods, o tempo de requisição aumenta absurdo. O tempo para ter a resposta de 10 ou 20 requisições aumenta de forma absurdamente alta. Por que isso? Isso tem a ver com a ideia de que quando uma das workers falha, o Kubernetes vai compensar criando mais pods na outra máquina. O problema é que as máquinas elas não são as mais eficientes e com mais espaço que tem. Então, elas vão eventualmente ficando sobrecarregadas com esse trabalho. Tanto que nesse caso, tanto com 1 ou 2 clientes, a gente percebe que quando chega em 7 pods, é o limite, é onde ela ainda consegue ter algum tipo de retorno, mas um tempo muito mais demorado, ou seja, toda aquela vantagem do Kubernetes de você ter um trabalho distribuído entre outras máquinas se perde, porque agora ele está demorando mais do que demoraria você executar uma coisa só. E no caso de tentar fazer com 10 pods, ele nem consegue, ele acusa erro. Então são coisas importantes de destacar. Agora, os casos que a gente chega na conclusão onde as máquinas não executam de forma padrão, é executado sem problema, e é percebido que quanto mais pods se tem, mais rápido fica, porém a velocidade ela vai diminuindo, mas em escalas cada vez menor, por causa justamente desse ponto. As máquinas vão eventualmente ficando sobrecarregadas. Existe um limite para quantos pods você consegue colocar com apenas 2 workers antes que ele comece a dar esse problema por causa das configurações das máquinas. É uma limitação mecânica, no caso. Pode passar. Só complementando, aqui é o Hugo novamente, rapidinho. Essa quantidade de pods, 1, 2, 3, 5, era para ser 1, 2, 3, 5 e 10. Só que, quando nós tentamos escalonar 10 pods, nós só conseguimos rodar 7. Por isso que ficou esse número um pouco diferente dos próximos testes que vocês vão ver. E também nós tivemos aqui, né, nesse teste uma parte em que a gente estava rodando esses sete testes e a gente derrubou um dos workers para testar a alta disponibilidade. E aí a gente teve também um aumento no tempo de requisições por causa disso. E algumas requisições, elas falharam para poder, na hora da resposta, mas o serviço em si, ele continuou disponível. Agora o Eu teste sou o 2, Nicolas. o Nicolas. Eu vou falar sobre o teste 2, que é o teste de carga e de tolerância a falhas do Kubernetes com o Spark. A arquitetura que a gente usou para isso foi sendo um nó master, que ele vai hospedar o driver do Spark, e 2 nores que vão ser os executores do Spark. A gente pode ver na página inicial, como está na imagem do slide. Para os testes de performance, a gente seguiu a mesma ideia, que é variar o número de pods, e para cada número de pod, quer dizer, para cada variação, a gente testa com 10 a 20 requisições. O primeiro teste foi com um worker. Nesse teste, a gente pode ver que a gente consegue, com o aumento de pods, ter uma maior eficiência, só que a partir do 7º, a gente não tem mais essa eficiência, ela cai.
E com um worker, ele não suporta 10 pods simultâneos, por isso que só vai até o 7. Já na tabela 2, esse não é o caso, ele suporta até os 10 pods. E na tabela 2, a gente vê que não teve esse problema do aumento de tempo de resposta com o aumento do número de pods. Mas isso é para esse caso em específico. Conforme o limite de workers por pod, uma hora ele vai extrapolar e aumentar o tempo. Para o teste de tolerância à falha, a gente fez 3 casos de teste. Um caso foi da falha com um único worker. Nesse caso, a gente tem um worker com 3 executores. E durante o processamento de 10 requisições, o worker ele foi desligado, gerando uma falha nos pods ativos nele. O Kubernetes ele recriou as falhas em um outro nó e o Spark ele reassociou essas tarefas. Então ele não quebrou e teve um ele não quebrou e teve um aumento de 20% em comparação ao cenário sem falha do tempo. O caso 2 foi uma falha com 2 workers, nesse caso são 2 workers, então ele pode fazer outra associação. O ambiente foram 2 workers com 5 executores. Durante o processamento de 20 requisições, simulou-se a falha em um dos workers, desconectando-o da rede. A recuperação ela foi rápida, com a redistribuição da carga para o worker remanescente. O tempo total aumentou entre 15% a 25% do tempo sem erro. O caso 3 foi uma falha intermitente. O cenário foi com 2 workers e 10 executores. Para simular esse teste, a gente ficou simulando a falha e a recuperação de um worker, que pode ser a remoção e a conexão da rede. O impacto cumulativo das falhas resultou em um aumento do tempo de processamento de até 30% em cenários extremos. Foram observadas instabilidades momentâneas, evidenciando a necessidade de um dimensionamento adequado e monitoramento contínuo. Agora eu vou passar para o Hugo falar do último teste. Aqui, Hugo, novamente. Agora a gente vai passar para o teste de carga e alta disponibilidade com OMP-MPI. Foi um teste bastante interessante. Primeiramente, o que aconteceu? A gente fez os testes normais, igual nos outros testes, só que o que acontece? O MPI e o OMP, eles precisam quase que de uma distribuição completa do Linux, rodando num pod, para poder meio que satisfazer as dependências do MPI. O que acontece? Com isso, a imagem fica muito pesada. Com a imagem pesada e um processamento limitado, que foi o nosso caso, a gente pode ver que o tempo para 10 requisições aqui com 2 workers foi cerca de 1 minuto e 9 segundos, e para 20 requisições, 1 minuto e 13 segundos. E o que melhorou em si foi com o número de pods igual a 2, foram 25 segundos e 57 segundos para 20 requisições, para 3 requisições, 43 segundos e 1 minuto e 13 para 20 requisições. O caso mais interessante desse teste é o seguinte: quando tentamos escalonar para 5, o serviço meio que para. Ele tenta escalonar, só que os computadores eles ficam tão pesados que o serviço inteiro para. Ele tenta processar os pods que estão funcionando, eles param também e eles ficam pendentes. Um dos testes interessantes aqui que nós fizemos foi o de desligar um dos workers. Quando aconteceu isso, a gente estava tinha definido 5 pods. Quando voltou, só voltaram 3. Ele não conseguiu escalonar mais que isso. Quando nós voltamos os 2 workers, né? Com um worker só, ele não roda. Ele não roda em nenhuma hipótese. Ele fica pendente sempre. O
que é no caso essa segunda imagem aqui, eu não sei se essa segunda imagem, ele mesmo a gente escalonando apenas um pod, ele não roda. Por que acontece isso? Porque no nosso cluster, além do serviço dos pods normais que o cluster possui, nós ainda tínhamos o Grafana, que estava rodando junto também. Então, ele não conseguia iniciar com apenas um worker, somente com 2. E a partir de 3 não funcionava mais. Por isso que ficou pendente aqui nas imagens. Aqui é a parte que eu acabei de falar para vocês, que os recursos estavam limitados, eles não conseguiram de jeito nenhum escalonar com um worker só, a gente não conseguiu realizar esse teste, porque realmente, mesmo a gente diminuindo as capacidades de processamento dos pods, ele não conseguia escalar, ele dava erro e não funcionava de jeito nenhum. Porque a gente consegue, né, nos arquivos de configuração do deployment dessa aplicação, a gente consegue selecionar a quantidade de CPU, a quantidade de memória. Mesmo abaixando, ele não subia, ele ficava sempre pendente com um worker só. Agora eu vou passar para o Levi, ele vai explicar sobre a parte de Cloud Native. Vou explicar agora sobre a parte de Cloud Native. O primeiro parágrafo, vou explicar, primeiro slide agora, vou explicar o que é Cloud Native e a influência da Cloud Native na área de DevOps. Cloud Native é uma coisa que inclui vários microserviços, e dentro desse serviço, microserviços, tem as APIs, os containers e a orquestração, que é a parte do Kubernetes, né? Outra parte importante, por que influencia na área de DevOps? Porque as pessoas que trabalham na área de DevOps, muitas das vezes elas já mexem com Docker, elas mexem com container e clusters. E ter vários clusters dentro de um Kubernetes é muito mais importante para um DevOps que ele está gerenciando vários serviços que são micros APIs, né? Microserviços, do que um serviço monolítico. Serviços monolíticos eles não tendem a usar a capacidade de um Kubernetes nem cluster direito. No próximo slide, eu vou falar sobre os pilares do Cloud Native, né, que é a primeira automação, a infraestrutura, design de aplicações e serviços de apoio. Na automação tem a infraestrutura de código e o build automático, né, nesse contexto. E assim por diante vai nos usos. Na infraestrutura, máquinas virtuais, que são os containers, Docker, Kubernetes, design de aplicações, organização de objetos, microserviços, ou serviço de apoio, que é banco de dados, autentificação e login. No slide agora, que tem a diferença, que eu vou falar também sobre a diferença daquela arquitetura monolítica e a arquitetura de Cloud Native, é que na arquitetura monolítica você segue um padrão a ser seguido e muitas das vezes isso para uma empresa custa muito alto. Na arquitetura de Cloud Native, que é uma arquitetura que segue o padrão de microserviços, uma funcionalidade não depende da outra para orquestrar as coisas direito. Pode funcionar certinho sem ter tanto problema, como é dito na imagem aí. Na arquitetura monolítica você precisa estar tudo certo para estar funcionando. Já na arquitetura de Cloud Native, não. Você tem uns microserviços aí, como 1, 2, 3, que é a procura, o recomendado, o best sellers. No próximo slide agora, está explicando mais um pouco melhor essa diferença. Eu acabei de explicar no outro slide, né? Que a arquitetura monolítica é uma coisa padrão, tem que seguir ela à risca até a finalização do produto, enquanto a arquitetura de microserviços de Cloud Native, né? Ela influencia muito pela influência dos microserviços. Uma coisa não necessariamente precisa estar funcionando da outra para funcionar. Ela funciona separadamente. E no próximo slide, que eu vou falar também agora, vou falar a importância do monitoramento e observabilidade em aplicações Cloud Native. Primeiro, por que é importante a detecção antecipada de problemas? Como eu estou mexendo com um cluster, vários clusters, é muito mais fácil identificar o problema do que quando uma arquitetura monolítica, que é tudo integrado. Como quando a coisa é separada, cada uma coisa tem sua função, é muito mais fácil identificar o problema e corrigir aquele problema e eficiência para gerar custo para uma empresa. Isso é muito importante para uma empresa grande que tem vários clusters. E a parte de otimização dos DevOps. Os DevOps vão controlar esses clusters e ter esses problemas e essas ajudas em questão de eficiência para o Kubernetes por clusters e o DevOps, né? É muito importante para ele essas coisas. E a escalabilidade, igual eu disse,
pode ser escalável, muito grande, diferente de um serviço monolítico, que ele depende de estar quase pronto para funcionar. A arquitetura Cloud Native ele permite que você crie um microserviço para continuar funcionando e escalar mais. Vou pegar o exemplo de um projeto que eu participei, que era um projeto de back-end Game as Service, que nós estávamos desenvolvendo microserviços de chat, microserviços de amigos, e cada uma dessas coisas que tinham dentro do jogo, até o sistema web, eles não necessariamente precisavam do jogo para funcionar. Eles funcionavam inteiramente só e nós conseguimos aplicar ao jogo com influências do microserviço. Agora eu vou falar sobre as referências, que essas são as referências que vai ser passada agora. Pode passar mais. As referências são 3 páginas de referência para mostrar que nós tivemos um empenho grande nesse trabalho. E é isso, a nossa apresentação.